T-Voz, sua TV online. Meu filho chegar sorrindo, te dar 3 selinhos na hora de ir embora para trabalhar. No final da noite você chega e tá, entendeu? Tava lá com a mão esticada, com a boca aberta. Eu tive que reconhecer meu filho. Bom, e hoje o T-Voz está aqui na casa da dona Ana Paula, que é a mãe do Renan, né? A gente acompanhou nos últimos dias tudo o que aconteceu, as notícias trágicas com relação a isso, aqui em São Joaquim da Barra, uma notícia triste com o que fizeram com esse jovem aqui da cidade, que a gente sabe que era um jovem muito querido por todos. E hoje a gente veio aqui na casa da Ana Paula, né, pra gente conversar um pouquinho com ela, pra falar, pra mostrar quem realmente era esse jovem, porque a gente só ouviu coisas boas dele, viu, Ana Paula? Obrigado por receber a gente aqui hoje. A gente sabe que é um momento muito complicado que a senhora está passando, mas é o nosso trabalho, a gente precisa mostrar essa situação. Muito obrigado, viu? Ana Paula, como que só você sabia do Renan, né? Você que vivia com ele todos os dias, a sua mãe também está aqui, né? Qual que é o nome da sua mãe? Maria do Carmo. A dona Maria do Carmo, tá bom? A madrinha dele, Adriana. A Adriana também está aqui. Vocês que conviviam com ele, na verdade, como que era o Renan? O Renan, ele era feliz. Era um menino alegre, espontâneo, sabe? Ele era tudo pra mim. Tudo. Eu vivia pra ele. Pra ele. Eu deixei a minha vida pra viver pra ele. Sabe? Minha mãe cuidava dele pra mim. Né? Ia pra escola, voltava pra casa. Chaves era sagrado pra ele assistir Chaves. 5h30, nos domingos de manhã. Ele acordava. Dependia da hora, ele acordava. O Chaves, muito criança. Era aquele adulto criança, sabe? Ele era meu bebê. Ana Paula, quando tudo aconteceu, a gente sabe a comoção que foi na escola que ele estuda, os amiguinhos dele. A gente viu muitas postagens nas redes sociais, inclusive muitas pessoas vieram aqui te cumprimentar, te visitar aqui na sua casa. Como que foi tudo isso? Olha, foi muito gratificante, porque uma palavra, um conforto, ver pessoas que eu nunca esperei que fossem vir na minha casa. Sabe, a gente cumprimentava, assim, lá fora, tudo. Mas veio muita gente, e tem muita gente, assim, que queria me dar um abraço, mas não sabia como que eu ia receber. Por eu estar assim, como que eu ia estar. Eu só tô assim, eu não tô com raiva, eu não tô com ódio. Eu só quero que só faça justiça, porque o que fizeram com meu filho, que deixa eles lá, ou que fica lá por muito tempo para eles aprenderem o que fez, porque isso não se faz. Eles enganaram meu filho. Meu filho dizia, amigo deles, eu falava assim, Renan, você tem que ver maldade, meu filho, nos amigos. Eu falava assim, mãe, não pode ser assim. Assim, eles são amigos, assim, Renan, vim aqui dentro de casa, sabe? O outro ficava ali fora, dizia ser evangélico. Então, quer dizer, palavras boas, né? Eu falava assim, tá, falando coisas boas pro filho. No entanto, tava fazendo, era planejando, né? Como se diz, planejando tudo isso. Você acha que ele inventou essa questão da religião justamente para enganar o seu filho? Isso aí foi uma desculpa, tenho certeza. Que ele usou para enganar, no caso? Foi para enganar, porque como que uma pessoa leva até lá para fazer essa maldade? Deve ter falado muitas coisas bonitas que nem ele falava. Entendeu? Nossa, meu filho entrava aqui dentro e falava desse negão. Assim, nossa mãe, ele é gente boa, ele me ensinou a fazer um abdominal, mas sabia que é bom pra barriga, que ele não gostava de ser gordinho. Se você vê que é bom pra barriga, você vê como que ele falava, quer dizer, a gente não via, né? Coisas ruins, a gente só via as coisas, né? E de repente fazer essa... No dia que ele foi até lá, no Jardim Morumbi, qual que é a informação que você tem, assim, o que ele falou pro Renan para que ele fosse até lá? Os dois adolescentes, no caso, né? Não sei. Nós não ficamos sabendo disso. Porque ele sempre dava a voltinha dele, dava 6h30, 7h, ele ia dar a volta, trocava, que nem adolescente faz, né? E nesse dia eu estava trabalhando, mas antes disso, 3h, eu saí daqui de casa. E ele veio, ele chegou, me assustou, eu falei assim, que foi, menino? Porque eu sou assim, eu assusto assim qualquer coisa. Assim, que foi, filho? Eu assim, vim te dar um beijo. Você acha que eu ia te dar ia deixar você ir embora sem eu te dar um beijo? Veio, me deu 3 selinhos. Aí eu assim, ai que delícia, veio, me deu mais um. E foi assim, cuidado. Aí meu filho, tá bom, mãe, daqui a pouco eu volto. Porque ele sempre falava que cuidava da minha mãe pra mim, quando eu banhando de noite, né?
E de fato, toda essa primeira semana que eu comecei, ele estava sempre em casa. Eu chegava e ele já estava dentro de casa. E naquele dia, no sábado, eu cheguei e minha mãe já estava preocupada, porque a polícia já tinha vindo aqui. Mas como a minha mãe estava sozinha em casa, aí foi onde que eles não falaram, porque ela ficou nervosa, mas já tinha encontrado. Aí você que foi lá reconhecer, como que foi, Ana Paula? Muito triste. Muito triste para uma mãe ver um filho daquele jeito. Para o filho chegar sorrindo, te dar 3 selinhos na hora de ir embora para trabalhar. No final da noite você chega e tá, entendeu? Tava lá com a mão esticada, com a boca aberta. Eu tive que reconhecer meu filho daquele jeito. E a hora que eu vi era ele. Eu fui sozinha, porque a minha mãe queria ir comigo. Eu disse, não, mãe, fica aqui que eu vou lá ver o que tá acontecendo. E quando eu cheguei lá, a mulher falou assim, escuta, eu sou a mãe do Renan Antônio. Eu queria saber o que tá acontecendo, porque a polícia foi lá em casa. Falou assim, e eles só pediram se ele chegasse em casa, que era pra ligar no 90, né? Falei assim, mas ele não chegou. Assim, ele costuma sair. Saiu assim, não, nesse horário ele tá em casa, só que hoje ele tá atrasado. Ela falou assim, não, mas o horário que a sua mãe falou não bate com o horário que encontramos. Assim, mas por quê? O que aconteceu? Aí ela falou assim, não, porque encontramos um rapaz, falou assim, e machucaram muito ele. Falei assim, machucaram ele? Falei assim, então é meu filho. Na hora parecia assim, que meu coração já tava. Falei assim, então é meu filho. Ela falou assim, não, calma, talvez não seja. Falei assim, ele tava sem documento. Falei assim, é meu filho. Ele não gostava de andar de documento. Eu falei assim, Renan, não, mãe, eu vou perder, eu tenho medo de perder. Assim, é meu filho. Ela falou assim, não, calma, não é. Aí meu sobrinho, que me chama de mãe também, tava comigo, que ele foi comigo, o Wesley. Aí foi na onde que ele pegou e falou assim, ele tem uma tatuagem que ele tinha feito um samurai assim na perna. Aí foi na onde que pegou e falou assim, aí ela viu que eu tava muito nervosa, toda, ela falou assim, não, calma, vamos esperar, vamos aguardar pra saber se é ele mesmo. Aí foi na onde que o detetive Carlos, ele chegou e falou assim, então é seu filho, mãe? Porque ele me conhecia, ele morava na rua de cima. Eu falei assim, ai, Carlinhos, é meu filho? Assim, vamos lá para reconhecer o corpo. Quem vai com a senhora? Eu falei assim, vai eu e Deus. Vou sozinho, porque o Wesley não tinha coragem. E fui eu. A hora que eu cheguei lá. Ele falou assim, você tem certeza, mãe, que a senhora quer ir ver? Eu falei assim, quero. Eu quero ver meu filho, eu quero ver o que fizeram com ele. E quando eu vi, eu não acreditei. Uma imagem que nunca mais vai sair da minha cabeça. Pela violência, né, que fizeram com ele. Pela maldade. Porque vocês não conheceram ele, não tiveram oportunidade, mas o Renan, sempre sorrindo. Pai aceito, gostava de assustar o Vinícius aqui dentro de casa e só escutava a gargalhada desse Renan. Brincava com a Dona Jô, né, Dona Jô? Sempre, sabe? Era coisa assim... Respeitava os outros, nossa, tinha uma... Agora, Ana Paula, a gente sabe, preciso te perguntar isso, porque as pessoas chegaram a dizer que foi por conta de um relacionamento que ele tinha com alguma menina, por conta até de envolvimento com algum tipo de entorpecente, e a gente sabe, depois ficou comprovado isso pela Polícia Civil, que não foi nada disso. E você me dizia antes que era um menino que não bebia, que não fumava, que até frequentava igrejas e era uma pessoa que orava bastante em casa. Como que era isso? Em casa ele rezava bastante. De ir na igreja às vezes, não era sempre não. Não era. Mas em casa ele fazia isso. Se eu e minha mãe estivesse doente, ele chegava e fazia a oraçãozinha dele assim, quietinho. Depois, ao deitar, ele fazia a oração dele, que nem eu ensino pra eles. Ele senta na cama e reza. Tanto ele, o Vinícius e o Wesley, eles sempre fazem assim. E o Renan, antes dele deitar, porque nós dois dormia junto. Desde nenê, ele dormia comigo. Então era onde que ele fazia. Ele punha a mão na Bíblia e começava assim. Baixinho ele conversava assim. Depois ele dormia. Mãe, dá-me com Deus. Eu falei assim, amém, meu filho, com Deus também. Me dava assim, me beija, aí eu dava um beijo nele. Era todo dia isso. Agora, Ana Paula, esse suspeito que está preso, a Polícia Civil realizou um trabalho importante aqui em São Joaquim também para o esclarecimento desse crime, porque com essas informações que as pessoas passavam, até confundiam o trabalho da Polícia Civil. Mas a gente sabe que o delegado Dr. Vinícius, o Dr. Piscinato, todos os investigadores agiram rápido nesse caso e encontraram os suspeitos. Como que você viu também o posicionamento da polícia aqui da cidade? Eu fiquei impressionada, ainda liguei, ainda conversei com o Dr. Silvio, sabe? Eu dei parabéns pra ele, porque eu não fui lá ainda, né?
que eu vou lá, vou agradecer a eles, porque eles foram muito, e eu pedi muito para que Deus me ajudasse, que ajudasse eles, que iluminasse o caminho deles para achar que não era certo o que tinha feito com meu filho, né? Nem com ninguém, eu acho que não é certo, né? E eu agradeço muito, porque eles, olha, eles fizeram com a boa vontade mesmo, eles foram atrás, que nem o Carlos falou assim, olha, dona Ana Paula, a senhora pode ficar sossegado, porque todos os casos que acontecem aqui a gente vai atrás. E esse vai ser mais um. Assim, a senhora pode ficar sossegada depois que nós viemos do ML lá. Ele falou isso pra mim. E tanto aqui na Rua Paraná, como aqueles meninos lá, o Sandro, o Da DIG, né? Da DIG, todos eles, olha, anteciosos, eles vinham, me falavam, eles sempre estavam aqui me perguntando as coisas, perguntavam para os meninos, e foram muita gente lá dar depoimento, os amigos que diziam ser amigo do meu filho mesmo, foram lá, falavam, eles mesmos vieram falar desses meninos. Então, assim, eu agradeço muito, muito, muito pela atitude de todos, delegado por ter agido rápido, porque senão, né, a gente não sabe, que saísse daqui da cidade, acabou, né? E eles foram muito rápido, eu agradeço muito, muito mesmo. Agora, Ana Paula, sobre essa questão, né, desse indivíduo que é o José Adilson, que infiltrou aqui na sua casa, se aproximou do seu filho, e depois ele disse para a Polícia Civil, assim que ele foi preso, ele confessou que ele fez isso por conta de um ritual do mal, um ritual satânico, e está preso, né? Independente disso, ele foi preso. O que você achou dessa história desse envolvido, desse suspeito? Eu achei um absurdo isso. Um absurdo. Porque se ele era evangélico, ele não tinha que ter pensado em nenhum momento nisso. Mas isso aí, eu acho que é inveja. Só pode. Sabe, a inveja por causa do sorriso dele, a inveja por ele ter a amizade que ele tinha, a inveja da alegria, a inveja das vezes que eu ia lá, chamava o filhinho, vem pra dentro. Bem, amor, é assim que eu tratava ele. Ele andava muito bem arrumado, porque a mãe dele nunca deixou faltar roupa pra ele, nem calçado, nem remédio. O remedinho dele ainda tá tudo ali na vazia. Ele, dentro de casa, ele era uma pessoa divina. Ele nunca gritou comigo, eu uso aparelho. Ele falava pra mim assim, vó, quando a senhora for pra Franca, eu vou com a senhora fazer o teste. Daí levantamos 4 horas da manhã para nós chegar o ônibus, ele foi comigo, ele voltou, chegou lá, a moça colocou o aparelho e falou, Santa Maria, a senhora não pode descer na rua. Aí ele ficava assim, não pode deixar que eu cuido da minha velha. Né? Aí ele falou para mim assim, vó, eu vou ali no barzinho comprar uma coca, mas a senhora não me sai daqui. Todos os passos que eu dei, ele assinou tudo para mim, ele arrumou tudo para mim. Eu era tudo na vida dele e ele na minha vida. E o bendito menino, na noite do crime, o desgramado do menino estava aí na calçada e eu não vi. Você entendeu? Difícil, né, Dona Maria do Carmo, né? Ele ainda saiu, ele ainda falou pra mim assim, bom, agora mesmo eu volto. Eu falei pra ele, tá bom. Aí eu falei assim, não tem problema não, Renan, hoje é sábado, sua mãe, a hora que sua mãe chegar, ele falou, não, até minha mãe chegar, aí eu tô aqui em casa. Eu venho para cuidar da senhora que a minha mãe mandou. Eu falei, então tá. Falei, então tá discursão. Aí ele saiu rindo. Aí ele falou para mim, agora meu velho, vó. Saiu, meu filho. E nada. Eu liguei, era umas 9h30, o policial passou aqui, perguntando para mim dele. Aí eu quase chorando, ainda perguntei pro policial, vocês prenderam meu neto? Ele falou, não, dona Maria. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí minha menina chegou do serviço, tadinha. Aí ela falou pra mim assim, mãe, o que você tá fazendo na rua até hora dessa? Eu falei pra ela, minha filha, o Renan não chegou. Eu falei, liga no celular dele, deixa o seu recado, deixa o seu recado. Aí ela falou assim, não mãe, então eu vou ligar pra ele pra ver onde ele tá. E ela ligava, era a mesma coisa. Aí ela ainda falou assim, mãe, eu não sei pra que eu ponho crédito pro Renan, que eu ligo pra ele, ele não me retorna. Eu falei, Ana, mas é assim mesmo. Falei, certo, tá intertido em alguma coisinha, assim mesmo. Né? Aí tudo bem, e nada dele aparecer. Aí a minha menina ligou pro meu neto, que mora comigo, que eles não têm mãe. Ligou pra ele, falou pra ele assim, ouvi, passa em frente à delegacia, vê se tem movimento na delegacia. Se tiver, você liga pra tia. Aí ele falou assim, tá.
Aí ele andou, aí eu ainda falei pra ele assim, ó, Vinícius, que prende é a goi, não é a de perto de Semai, é lá de baixo. Aí ele foi, ele passou lá e falou assim, ô tia, tá tudo silêncio. Ele falou, não tem nada de normal, tô indo embora, tá? Aí a Ana falou, tá. Aí ele chegou aqui em casa, e minha filha preocupada, eu preocupado, todo mundo preocupado, né? Porque até aquele horário ele não tinha chegado. Aí a minha filha pegou, né? Aí o Vinícius chegou e falou assim, ó tia, sabe, se fosse eu, a senhora poderia ir na delegacia que só ia saber o que está acontecendo. Então ele já sabia no caso. Não. Não, ele não sabia. O Vinícius falou assim, ô tia, se eu fosse a senhora, eu descia lá, porque eu tava esperando ele chegar. Eu tava com a esperança que meu filho fosse chegar a qualquer hora. Pra mim poder tá ligando ou alguma coisa. Porque jamais eu passaria pela minha cabeça que ele tivesse sido morto, entendeu? Eu falei assim, não, mãe, aí eu falei assim, será que eu vou, filho? Sim, então eu vou. Eu falei assim, mãe, eu vou. Aí ainda foi eu e o Wesley. Agora, Ana Paula, pra gente encerrar, de tudo isso que aconteceu, do Renan ter confiado em pessoas inconfiáveis, assim a gente pode dizer, né? Porque pessoas que se dizem amigos fazerem isso, infelizmente, é a plena verdade. Você como mãe, que a gente sabe que é uma pessoa respeitada na cidade, é uma pessoa que sempre trabalhou, te conheço da época da usina, 10 anos atrás, e até hoje você trabalha lá, né, como cozinheira. Então, assim, o que você tem a dizer para as mães aqui de São Joaquim, até para evitar que outro caso como esse aconteça, porque a gente sabe que hoje amizade é muito difícil, amizade é só Deus, né, Ana Paula? Só Jesus, que é o nosso verdadeiro amigo, pai, mãe e família, e mesmo assim está muito difícil. O que você tem a dizer para essas mães, né? Por esse momento difícil que você está passando, mas com certeza você pode ajudar através disso muitas mães aqui de São Joaquim, que pode evitar que isso aconteça com outras pessoas. O que eu tenho pra falar é mais para os meninos mesmo, os meninos, as meninas, prestar atenção nas amizades que tem. Porque a gente que é mãe, a gente conversa com eles. Mas esses adolescentes não escuta mãe, pai, eles é teimoso. Mas a gente que é mãe, a gente fala pro bem. Então, aconteceu isso com o Renan, que sirva assim pros amiguinhos deles, porque são muitas amiguinhas, que sirva de exemplo para todos que viu o que aconteceu e que amigo, a gente tem que ver realmente quem são esses amigos e para onde que leva, para onde que chama para ir. Avisa o pai, avisa a mãe, não deixa de falar. Eu vou falar assim, porque... Não ir, né? Independente. Não ir independente. Em certos lugares, né? Exatamente. Não ir de jeito nenhum. Tá certo. Ana Paula, obrigado por receber a gente aqui. Que eu posso dizer que Jesus, que Deus ilumine a sua vida. Amém. Já está e que você consiga passar por essa fase de maneira tranquila. Mas assim, tranquila não, mas que amenize esse sofrimento. Amenize. Tá bom? Obrigado, viu? Tá certo. Bom, a gente conversou aqui com a dona Ana Paula, que é a mãe do Renan, desse jovem daqui de São Joaquim, que todo mundo acompanhou o que aconteceu e falou um pouco sobre como era a vida do Renan e como tudo aconteceu.